Olá, meus queridos e amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vamos para mais uma aula. Eu não sei se você já conheceu alguém que parecia impossível de mudar. Alguém que carregava erros antigos, feridas profundas e um passado que insistia em persegui-lo. Talvez esta pessoa esteja próximo de você, talvez essa pessoa esteja pertinho, ou talvez seja até você mesmo. A verdade é que muitas pessoas mudam de endereço, mudam de profissão, mudam de aparência, mas não conseguem mudar o coração. Jacó era assim. Seu próprio nome significava enganador. Ele enganou o irmão, enganou o pai, fugiu de casa, carregou culpa, medo e conflitos por muitos anos. Mas Deus não desistiu dele. O Senhor viu muito além dos seus erros, viu além das suas falhas, viu aquilo que Jacó poderia se tornar em suas mãos. E é exatamente isso que torna a história de Jacó tão poderosa. A vida de Jacó nos mostra que ninguém está preso ao seu passado quando se encontra verdadeiramente com Deus. Em Betel, Deus começou a trabalhar em sua vida. Em Peniel, Deus continuou a transformar o seu caráter. O enganador tornou-se Israel. O homem marcado pela fraude tornou-se um patriarca renomado e honrado. E na lição de hoje, queridos, nós veremos como Deus trabalhou na família de Jacó, como Deus conduziu de volta a sua terra e como o encontro com o Senhor mudou completamente a sua história. Prepare o seu coração, porque a mesma graça que transformou Jacó continua transformando vidas hoje. Amém, queridos? Meus queridos e amados irmãos, na lição de hoje nós iremos falar um pouco sobre a história de Jacó no que diz respeito ao seu retorno para casa. Jacó, de enganador a um homem de honra. Essa é a nossa temática de hoje, lição de número 11. Eu gostaria de convidá-lo também a estar com a sua Bíblia na mão, papel, caneta, para que você possa fazer as suas devidas observações, tá bom? Nosso texto áureo está em Gênesis, capítulo de número 32, verso 28. Então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevalecestes. Essa é a nossa leitura do texto áureo. A nossa verdade prática diz o seguinte: somente Deus pode transformar o caráter e a vida do ser humano. E de fato, né, irmãos? Quem mais pode, de fato, mudar o caráter do ser humano? Somente Deus pode fazer isso e a gente vai discorrer muito sobre essa transformação na vida de Jacó. Como os irmãos podem notar, Jacó ele foi profundamente transformado por Deus ao longo de todo um processo em que Deus foi trabalhando em sua vida. E então, queridos, nós temos a nossa leitura bíblica em classe, que está em Gênesis, capítulo de número 32, verso 22 ao 31, que diz assim a palavra de Deus. Gênesis 32, verso de número 22 até o 31, tá bom? Abra aí a sua Bíblia. Eu gosto sempre de fazer essa leitura porque traz esclarecimento para os irmãos, também um contato aí diretamente com o texto que será abordado, tá bom? Que diz assim a palavra de Deus. Naquela mesma noite, Jacó se levantou, tomou suas duas mulheres, suas duas servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Reuniu todos e fez com que passasse o ribeiro. Também fez passar tudo o que lhe pertencia. Jacó ficou sozinho e um homem lutava com ele, até o romper do dia. Vendo este que não podia com Jacó, tocou-lhe na articulação da coxa, de modo que a junta da coxa de Jacó se deslocou na luta com o homem. Então o Senhor disse, verso 26, deixe-me, pois já rompeu o dia. Jacó respondeu, não o deixarei ir, se não me abençoares. Verso de número 27, então o homem perguntou, como você se chama? Ele respondeu, Jacó.
Então disse: se seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, pois você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Jacó disse: por favor, diga-me como você se chama. E ele respondeu: por que você pergunta pelo meu nome? E o abençoou ali. Jacó deu àquele lugar o nome de Peniel, pois disse: vi Deus face a face e a minha vida foi salva. Nasceu-lhe o sol quando eles atravessavam Peniel e mancava por causa da coxa. Por isso, os filhos de Israel não comem até hoje o nervo do quadril na articulação da coxa, porque o homem tocou a articulação da coxa de Jacó no nervo do quadril. Meu Deus! Que leitura, né, irmãos? Que leitura. A versão da Bíblia, da revista, está na Almeida Revista e Corrigida. A minha, eu li agora essa leitura no texto da Almeida Revista Atualizada, tá bom? E nós temos também alguns objetivos a serem alcançados na nossa aula de hoje. Professor, aluno, anote aí, esses objetivos são importantes porque dar o norte daquilo que nós iremos abordar, falar e o que nós pretendemos com a ministração, tá bom? Então, primeiro objetivo, meus irmãos, primeiro objetivo é enfatizar os aspectos da família de Jacó. Segundo objetivo, explicar que o desejo de Jacó de retornar à sua casa era divino. E por fim, mostrar a mensagem de Jacó pelo ou mostrar a passagem de Jacó pelo val de Jaboque. Então a gente vai explicar um pouquinho tudo o que aconteceu ali nessa passagem, tá bom? De Jacó ali no val de Jaboque. Então, meus irmãos, nós já vimos na lição anterior que Jacó nasce numa família extremamente complicada, numa família que tinha muito problema. E diga-se de passagem, qual família não tem problemas, é ou não é? A sua família tem problema? A minha também tem. Toda família passa por dificuldades, por crise. E penso numa família problemática, era a família de Jacó. Havia ali favoritismo, havia ali elitismo, havia ali, meus irmãos, preferência, acepção de pessoa. Havia ali dentro da casa de Jacó mentira, engano, havia trapaça. Então veja, tantos problemas que havia na família de Jacó. Havia briga entre os irmãos. Jacó teve que fugir de casa por causa da ameaça de morte do seu próprio irmão, por causa da mentira de Jacó. Então você percebe que é um lar cheio de muitos problemas, de muitos problemas. E a nossa lição de hoje vai falar um pouco sobre a família, não mais de Jacó como filho de Isaac e Rebeca, mas agora vai trabalhar, então, a, a própria história de Jacó, ok? Vai trabalhar aqui a própria história de Jacó. Ou seja, Jacó, sua família, suas esposas, seus filhos. Então, por isso que nosso primeiro ponto fala sobre a família de Jacó. Então, queridos, nesse primeiro ponto da lição, falando sobre a família de Jacó, quando nós olhamos para a história de Jacó, descobrimos algo muito interessante. Descobrimos então que Deus escolheu um homem imperfeito. Isso mesmo que você ouviu, Deus escolheu um homem imperfeito. Deus trabalhou em uma família imperfeita. E Deus realizou os seus propósitos em meio a pessoas cheias de falhas. E isso deve inclusive nos servir de consolo, porque às vezes a gente pensa que Deus ele vai cumprir os seus propósitos, os seus planos em uma família perfeita, impecável, sem problemas, sem lutas. Uma família sabe que é mil maravilhas. Mas a gente percebe na história de Jacó que Deus trabalhou por uma família que tinha muitas falhas. Claro que isso não deve servir de parâmetro para que nós venhamos nos acomodar com aquilo que precisa ser melhorado dentro de casa. Porque, embora tenhamos problemas, é necessário que a gente se entregue às mãos do Senhor para que Deus possa cumprir os seus propósitos. E porque muitas vezes pensamos que Deus ele só usa famílias perfeitas, nós até nos recuamos, ficamos meio para baixo, meio triste. Mas veja que a Bíblia mostra, meus irmãos, exatamente o contrário. A família de Jacó era marcada por conflitos. Como falei para os irmãos, tinha favoritismo, disputas, ciúmes, dores. E mesmo assim, Deus, em sua graça, estava
operando nesta família. Mesmo assim, Deus estava conduzindo a história dessa família. Mesmo assim, Deus estava formando a nação de Israel por meio desta família. E este primeiro ponto nos ensina três grandes lições, três grandes aspectos que o nosso autor vai pontuar. Primeiro, o encontro especial, que está em Gênesis 29, que nos apresenta aí um dos encontros mais importantes da vida de Jacó. Depois de fugir de sua casa por causa do conflito com Esaú, ele chega a uma terra chamada Padã Arã e ali ele encontra pastores juntos a um poço. E naquele contexto cultural, os poços eram muito importantes, porque no Antigo Oriente, meus irmãos, ou no Oriente Antigo, eles eram o centro também da convivência social. Ou seja, as pessoas se encontravam ali, as pessoas negociavam ali, as pessoas, muitas vezes, casamentos aconteceram ali às margens do poço, né? Não o casamento em si, mas começaram ali a paquera, o namoro, entende? Foi assim com o próprio Jacó, né? Foi assim com a sua família também. Foi exatamente ali que aconteceu também com Isaac e Rebeca, não foi isso? E agora acontece também algo bem semelhante aqui com Jacó. Quando Raquel chega conduzindo ali as ovelhas do seu pai, Jacó imediatamente se aproxima como um cavalheiro. Então veja que o texto de Gênesis 29, versículo de número 10, diz que ele removeu a pedra do poço, deu água ao rebanho. Olha que exemplo de cavalheirismo, viu, de Jacó, meus irmãos. Ele foi lá prontamente, sem ninguém pedir, sem ninguém... Não, ele foi lá, removeu a tampa do poço e deu água ao rebanho. Olha que coisa interessante. O texto demonstra então a iniciativa de Jacó. Ele demonstra interesse, ele demonstra que aquele encontro não era um mero acaso, não era algo comum. Ele já entendeu que era uma providência divina, meus irmãos. Jacó percebeu isso. E como diz Charles Swindoll, que Deus frequentemente dirige nossos passos através de circunstâncias que aparentemente é comum, é simples. Jacó não sabia, Raquel não sabia, mas Deus estava escrevendo a página da história. Raquel, meus irmãos, era filha de Labão e rapidamente tornou-se ali o grande amor da vida de Jacó. Tão grande era esse amor que ele concordou em trabalhar 7 anos sem salário para obtê-la como esposa. Meus irmãos, que lição Jacó dá para os homens hoje, viu? Que não são capazes de trabalhar nem uma semana pela esposa. Tudo que, quando ele sustenta a casa, muitas vezes não a sustenta com alegria, de bom grado, sabendo que essa é a missão que Deus deu para ele. Às vezes faz isso com pesar, às vezes até lançando em rosto da esposa, porque ele faz, porque ele é. Mas veja que Jacó trabalhou 7 anos, meus irmãos, sem salário, cujo propósito era pagar o dote para casar com a Raquel. Então perceba, meus irmãos, que na época, obviamente que as circunstâncias eram diferentes. Na época, o pagamento do dote era uma prática muito comum. Então, o noivo oferecia uma compensação à família da noiva para poder casar com a noiva. Então, Jacó, como chega ali sem recursos financeiros, Jacó ofereceu seu trabalho e trabalhou duro durante 7 anos. Mas a Bíblia diz algo extraordinário. Gênesis capítulo 29, versículo 20, afirma que aqueles anos pareceram para Jacó como poucos dias por causa do amor que tinha por ela. Meu Deus! Aqui a gente aprende uma verdade muito importante. O amor verdadeiro sabe esperar. O amor verdadeiro sabe sacrificar. O amor verdadeiro não é apenas sentimento, é compromisso, é perseverança, é fidelidade, meus irmãos. Mas logo Jacó descobriria que Deus estava começando uma profunda obra em seu caráter, meus irmãos. O nosso segundo ponto, nossa segunda lição aqui do ponto de número o nosso segundo subponto do ponto 1, fala sobre o enganador enganado. Meu Deus! Depois de 7 anos de trabalho, chega o grande dia, o dia tão esperado de Jacó, que era casar com Raquel. E a festa de casamento acontece. Tudo parece perfeito. A noite
a festa, as bebidas, os convidados, tudo muito perfeito. Mas durante a noite, a festa geralmente durava ali uma semana. Na última semana, era então o dia em que o noivo de fato recebia na sua tenda a noiva, meus irmãos. E durante a noite, Labão, o sogro de Jacó, enganou ele. Foi. Em vez de entregar Raquel, meus irmãos, aquele homem entregou a filha mais velha, entregou Leia. E somente de manhã, não me explique como, somente na manhã seguinte, Jacó percebeu o que aconteceu. Agora imagine o choque, ele esperando ver Raquel, ver Leia. Imagine a decepção, imagine a dor. Aquele que havia enganado seu pai, agora era enganado pelo seu sogro. Aquele que havia usado de astúcia, agora experimenta a astúcia de outro homem. Não se trata de vingança divina, mas se trata da disciplina pedagógica de Deus. Deus estava ensinando Jacó. Lá em Gálatas capítulo 6, versículo de número 7, declara que tudo que o homem semear, isso também ceifará. O princípio continua válido. Nem sempre colhemos imediatamente, mas um dia colheremos tudo aquilo que nós estamos plantando, meus irmãos. John Stott afirma que Deus ele perdoa nossos pecados, mas frequentemente permite que nós experimentemos as consequências deles para o nosso crescimento espiritual. Talvez tenha sido naquele momento que Jacó começou a compreender a dor que causou a Isaac e a dor que ele causou ao seu irmão Esaú. Talvez tenha sido naquele momento que ele começou a enxergar a gravidade do pecado. Porque Deus não estava apenas mudando sua situação. Deus estava transformando o coração de Jacó. Labão revela o seu argumento, o porquê que ele colocou então Leia. Segundo os costumes locais, a filha mais velha precisava casar antes da mais nova. Mas isso não justificava, meus irmãos, Labão ter mentido para Jacó. Ele tem que ser claro logo de início, no contrato. O resultado foi mais sofrimento, mais conflito, mais tensão familiar. Mesmo assim, Jacó não desistiu de Raquel. Ele aceitou, meus irmãos. Você acredita nisso? Ele aceitou. Porque ele amava mesmo a Raquel. Ele aceitou trabalhar mais 7 anos. E ao todo aí foram 14 anos, meus irmãos. 14 anos trabalhando por Raquel. E aqui encontramos uma outra lição preciosa. O verdadeiro amor não abandona facilmente. O amor persevera. O amor suporta dificuldades. O amor continua caminhando mesmo quando encontra obstáculos no caminho. Deus estava ensinando Jacó a abandonar a esperteza e aprender a perseverança. Ele estava trocando a astúcia de Jacó pelo caráter. Ele estava trocando a manipulação pela maturidade. E esse processo não acontece de um dia para o outro. A transformação espiritual, meus irmãos, ela é gradual. A santificação é um processo. É uma obra contínua de Deus, da graça de Deus sobre nós. É Deus trabalhando em nós, dia após dia, nos moldando a imagem e a semelhança do seu Filho Jesus Cristo. Amém, queridos? O nosso terceiro subponto do ponto 1 fala sobre muitos filhos. Agora chegamos ao terceiro aspecto deste ponto da lição, que é a grande família de Jacó. Ao ler Gênesis, nós percebemos tristemente, a poligamia que trouxe muitos problemas, trouxe ciúmes, competições, conflitos, trouxe disputa entre as esposas de Jacó, rivalidade dentro do lar. Embora fosse uma prática comum na cultura da época, isso nunca representou o ideal de Deus, o ideal divino. Desde o princípio, Deus estabeleceu o casamento entre um homem e uma mulher. Gênesis capítulo de número 2, verso 24, declara isso claramente: deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher. Jesus também afirmou lá em Mateus capítulo 19 o mesmo princípio. A Bíblia registra a poligamia, mas não aprova. Pelo contrário, meus irmãos, mostra as suas consequências dolorosas. Mesmo assim, vemos a graça de Deus atuando sobre Jacó. Apesar dos conflitos familiares, Deus concede filhos a Jacó. Como
nós vemos a grande quantidade de filhos que Deus ele vai conceder ao próprio Jacó. Jacó teve 2 esposas e algumas concubinas. Com Leia nasceram Ruben, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon. E além desses filhos homens, ele teve também uma filha, né, chamada Diná. E com Zilpa nasceram então Gade e Azer. Com Bila nasceram Datã e Naftali. E com Raquel vieram 2 filhos, veio Benjamim e veio José. Primeiro José, depois Benjamim. E aí vieram os 12 filhos, 12 patriarcas, 12 tribos. Então daquela família imperfeita, meus irmãos, surgiria a nação escolhida por Deus. E aí o autor, escritor, o Aruísbe, destaca que Deus escreve sua história com pessoas falhas, para que toda a glória pertença somente e somente a Ele. E isso é muito maravilhoso, porque nos mostra que a graça é maior do que os nossos fracassos. Deus não aprova os erros daquela família, mas continuava trabalhando nela. E Ele continua fazendo o mesmo hoje. Deus não aprova o erro da minha família e da sua família. Deus não aprova as falhas, os pecados que muitas vezes permeiam o nosso lar, permeiam a nossa casa, mas mas ainda assim, em sua graça, Deus continua fazendo milagres, trabalhando, moldando e transformando o nosso caráter, meus irmãos. E aí nós temos a aplicação deste ponto. O que é que nós podemos levar para a vida? O que é que nós podemos aplicar à nossa vida? Qual verdade você pode, então, trazer para o seu dia a dia mediante este primeiro ponto da lição? Então, meus irmãos, primeira lição que você deve guardar. Reconheça que Deus trabalha até mesmo nas crises familiares. Reconheça isso. Perceba que nem toda luta significa ausência de Deus. Muitas vezes Ele está nos moldando dentro delas. Então, guarda esta primeira verdade. Deus, meus irmãos, em sua graça, Ele trabalha em famílias marcadas por crise, marcadas por falhas, marcada por fracassos. Ainda assim, Deus trabalha nessas famílias. Amém? A segunda lição que nós aprendemos aqui nesse primeiro ponto é que nós devemos aprender com as nossas próprias colheitas. Os erros do passado não podem se tornar instrumentos de crescimento. Quando nós permitimos então que Deus ele nos ensine, ok? Então aprenda com as suas colheitas, aprenda com as suas falhas, aprenda com os seus erros, que você possa, à medida que colhe os frutos amargos de decisões erradas, você possa então aprender com elas, mudar de rota, plantar diferente, semear diferente, compreende? A terceira lição que a gente aprende aqui é que Deus, ele nunca desiste de nos transformar. Então nunca desista de viver o novo de Deus, de viver a transformação de Deus. Jacó não foi mudado de um dia para o outro. Jacó não dormiu, Jacó e acordou Israel. Não. Foi um processo. E Deus continua transformando aquele que se rende à sua vontade, que se entrega à sua vontade, compreende? Então, meus irmãos, o grande ponto aqui, ou seja, a grande verdade que nós devemos guardar aqui, é que Deus encontrou Jacó em meio às confusões da família, mas Deus não deixou permanecer aonde ele estava, do mesmo jeito, da mesma maneira. Deus o transformou. O Senhor estava usando cada alegria, cada decepção, cada desafio para transformar o enganador em um homem de honra. E o mesmo Deus, ele continua trabalhando em nós hoje. Eu não sei os seus fracassos, não sei os seus erros, não sei as suas falhas, eu não sei o que você tem vivido, mas eu sei de uma coisa: Deus continua trabalhando para transformar você em um homem de honra, em uma mulher de honra. Deus continua trabalhando para moldar o seu coração. Amém, queridos? A sinopse, nosso ponto de número 1, diz o seguinte: a predileção de Isaac e Rebeca pelos filhos teve como consequência a disfunção familiar. Então, vigie com acepção dentro de casa. Vigie com predileção dentro de casa, escolhendo um em detrimento do outro. Vigie com isso. Filhos devem ser tratados iguais, devem ser amados e abraçados e acolhidos e favorecidos igualmente. Amém, queridos? Podemos avançar aqui para o nosso segundo ponto? Então, meus irmãos, chegamos agora ao segundo ponto da nossa lição, tá bom? Que fala sobre Jacó
deseja retornar à sua terra. Se no primeiro ponto vimos Deus trabalhando no caráter de Jacó dentro da casa de Labão, agora veremos Deus conduzindo Jacó para uma nova etapa da sua caminhada com Deus. Porque existem verdades importantes que nós precisamos guardar para a nossa vida e que a gente não aprende muitas vezes dentro do nosso lar, mas aprendemos também na jornada com Deus, na caminhada, às vezes até na trajetória da vida com Deus. Porque existe uma verdade importante nas Escrituras para mim e para você, meus irmãos. Deus, ele não apenas transforma pessoas, Deus também direciona pessoas. Há momentos em que Deus, ele nos manda permanecer e há momentos em que Deus nos manda avançar. Há momentos em que Deus, ele nos coloca numa escola, mas chega o dia em que ele nos chama para sair dela. E foi exatamente isso que aconteceu com Jacó. Depois de 20 anos vivendo em Padã Arã, Deus começou a mover o seu coração para voltar para a sua casa. O tempo em Padã Arã havia chegado. E esse ponto nos ensina 3 verdades que nosso autor pontuou aqui. Primeiro, Jacó almeja retornar para a sua casa. Veja, Gênesis capítulo 30, verso 25, registra um momento muito decisivo. Logo após o nascimento de José, Jacó procura Labão e diz, olha, deixa-me ir. Observe algo interessante, o desejo de voltar não nasceu primeiro na mente de Labão, nasceu do coração de Jacó. Não foi por causa das circunstâncias em si, não nasceu das circunstâncias, mas nasceu no coração de Jacó. Muitas vezes Deus começa a sua direção plantando dentro de nós um inconformismo, entende? Com o ambiente, com o momento, uma inquietação, a percepção de que o que estava determinado para aquele momento, para aquele dia, para aquele local, já chegou ao fim. E aí, 20 anos haviam se passado, Jacó chegou sem nada, agora Jacó já tinha esposa, filho, rebanhos, tinha experiência, tinha maturidade. As promessas de Deus, meus irmãos, estavam avançando na vida de Jacó. E era hora então de seguir em frente. Matthew Henry, ele diz que Deus frequentemente desperta em seus servos o desejo de caminhar na direção dos seus propósitos antes mesmo de revelar todos os detalhes do caminho. Então, meus irmãos, nem sempre Deus mostra para mim e para você todo o percurso. Ele mostra o próximo passo. José havia acabado de nascer. E o nascimento de José marca, então, uma mudança importante na narrativa bíblica aqui. Porque José seria um instrumento, inclusive, de preservação da família de Jacó, da aliança de Deus com Israel. Então veja que nada acontece por acaso. Tudo estava sendo conduzido pela providência divina. Mas existe um problema. Labão não queria perder Jacó. E por quê? Porque ele gostava de Jacó? Não, porque ele reconhecia que a bênção de Deus estava sobre ele. Gênesis capítulo 30, versículo de número 27, diz que Labão diz assim, tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Labão reconhecia isso. Labão não estava interessado apenas no sobrinho, ele estava interessado no que Deus fazia por meio do sobrinho. Ele estava interessado nos benefícios que ele produzia, entende? Infelizmente, meus irmãos, isso também continua acontecendo hoje. Há pessoas que valorizam mais aquilo que recebem de Deus do que o próprio Deus. Labão amava a prosperidade que vinha através de Jacó, mas não demonstrava o mesmo amor pelo Deus de Jacó, percebe? E aí então vem o acordo entre Labão e Jacó. Diante da possibilidade da partida, Labão faz uma proposta. Ele diz, determina aí o seu salário que eu pago. Parece uma atitude até generosa de Labão. Mas precisamos lembrar quem era Labão. A Bíblia, ela nos apresenta ele como um homem extremamente calculista. Ao longo dos anos, o texto bíblico nos mostra que ele mudou diversas vezes o salário de Jacó. Gênesis 31, versículo de número 7, nos mostra que isso aconteceu repetidamente. Mesmo assim, meus irmãos, Jacó não age movido pela ganância, ele propõe algo que é aparentemente desfavorável para si, os animais malhados, os animais salpicados, os de cor menos valorizada, é o que Jacó escolhe como salário. No contexto da pecuária,
os animais de cor uniforme, eles eram considerados mais desejáveis. Então, os malhados eram minoria. Humanamente falando, Jacó estava escolhendo a menor parte. Mas aqui aparece uma das maiores lições do nosso texto, meus irmãos. Quem confia na bênção de Deus não precisa manipular resultados, não precisa. Durante muitos anos, Jacó tentou alcançar bênçãos através da astúcia. E agora, ele está aprendendo algo novo. Ele está aprendendo a confiar na providência divina, compreende? O Ares Wisby, ele afirma que a maturidade espiritual começa quando deixamos de confiar em nossos esquemas e passamos então a confiar na fidelidade de Deus. Enquanto Labão confiava em estratégias humanas, Jacó começava a aprender a depender do Senhor. E Deus, ele honra essa confiança. Os rebanhos prosperaram, multiplicaram-se, cresceram extremamente. Gênesis capítulo 30, versículo 43, declara que Jacó tornou-se extremamente rico, mas não foi fruto da sorte, não foi fruto da mágica, foi fruto da bênção divina sobre a vida de Jacó. O mesmo Deus que prometeu estar com ele em Betel estava cumprindo sua palavra. Isso nos ensina que a prosperidade bíblica não é resultado apenas do esforço humano. A prosperidade bíblica é resultado da bênção de Deus. Compreende? É Deus honrando o nosso trabalho honesto. Salomão vai dizer mais tarde que é a bênção do Senhor que enriquece. Olha que palavra, não é? É a bênção do Senhor que enriquece, meus irmãos. E o nosso terceiro subponto fala sobre Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais. Agora chegamos no coração, né, deste ponto, que está em Gênesis 31, versículo 3, onde registra uma ordem clara de Deus. É Deus quem está falando com Jacó, dizendo: torna a terra dos teus pais, a tua parentela. E Deus faz uma promessa: eu serei contigo. Observe a beleza, meus irmãos, desta promessa. Deus não é apenas aquele que dá a ordem, retorna, mas Deus é aquele que oferece a sua presença, porque toda missão dada por Deus vem acompanhada da presença de Deus. Eu vou repetir: toda missão dada por Deus, ela vem acompanhada da presença de Deus. Foi assim com Moisés, foi assim com Josué, foi assim com Jeremias, foi assim com os discípulos de Jesus e agora acontece também com Jacó. Mas o retorno não seria fácil, voltar para a casa dos seus pais não seria fácil. Os filhos de Labão começaram a acusá-lo, a inveja cresceu, o ambiente onde Jacó ainda estava ficou hostil, a atmosfera mudou, aquilo que antes parecia acolhedor agora se tornou extremamente desconfortável. E muitas vezes Deus usa exatamente esse processo. Quando chega a hora de avançar, Ele não permite que nos acomodemos. Nós começamos a viver um desconforto, porque Deus frequentemente fecha portas antigas para nos conduzir às novas etapas de sua vontade para a nossa vida. Então, Jacó parte. Mas surge outro problema. Labão o persegue. E aqui vemos mais uma vez a mão soberana de Deus. Antes que Labão pudesse fazer qualquer mal, Deus aparece a ele em sonho. Em Gênesis 31, versículo 24, registra esse sonho que Labão teve e Deus fala para ele dizendo assim: guarda-te, guarda-te de que não fales a Jacó nem bem e nem mal. Veja que cena maravilhosa, né? O mesmo Deus que protegeu Jacó em Betel, ele agora protege Jacó também na estrada. O mesmo Deus que o guardou quando ele fugia, né? Quando ele estava fugindo do seu irmão, agora está guardando ele também no retorno para a sua casa. Mas o maior desafio ainda estava adiante. Era Esaú, meus irmãos. Como Jacó iria encarar Esaú? O irmão que ele havia enganado, como encará-lo? O irmão que ele jurou a morte, porque lembra que Esaú jurou matar Jacó, meus irmãos? Então Jacó agora estava diante deste dilema. E agora? O problema não era mais Labão, o problema agora era o seu irmão, o irmão que jurou tirá-la a vida. Quando Jacó recebe a notícia, inclusive, de que Esaú estava vindo em sua direção com 400 homens, meus irmãos, o medo começa a tomar conta do coração de Jacó. Mas agora,
nós vemos algo muito diferente. O Jacó, que fazia planos, que criava estratégia para tentar manipular a situação, agora não é mais aquele mesmo Jacó. O Jacó transformado é um Jacó que faz algo novo, algo diferente. Sabe o que é que Jacó faz quando ele recebe a notícia de que seu irmão está vindo ao seu encontro? Sabe o que é que ele faz? A Bíblia diz que ele ora, meus irmãos. Gênesis capítulo 32, verso de número 9 a verso 12, registra uma das orações mais belas do livro do Gênesis. Ele lembra as promessas de Deus, reconhece a sua própria indignidade e clama por livramento. A Bíblia de estudo pentecostal observa que essa oração é um modelo da dependência espiritual de Jacó e que é um modelo de dependência espiritual para nós. Jacó finalmente estava aprendendo a confiar mais em Deus do que em si mesmo. E esta então a a proposta, né, da nossa lição é nos mostrar exatamente isso, de que Jacó estava aprendendo a confiar em Deus. E aí a gente precisa também extrair algumas lições para a nossa vida. Primeira lição que eu gostaria de trazer para a nossa vida: aprenda a discernir os tempos de Deus. Há momentos de permanecer, há momentos que é hora de partir. Busque então a direção divina. Antes de tomar qualquer decisão, busque a Deus em oração, tá bom? Tem hora que é hora de ficar, tem hora que é hora de partir, entenda isso, tá bom? A segunda lição que a gente aprende é: confie mais na providência de Deus do que nos seus próprios esquemas. Jacó começou a prosperar quando ele aprendeu a depender menos da sua astúcia e a depender mais da fidelidade divina. Às vezes a gente quer prosperar, quer crescer por meio das nossas astúcias, por meio dos nossos planos, por meio dos nossos esquemas, por meio dos nossos jeitinhos, entende? O jeitinho brasileiro para prosperar. Não. Jacó começou a confiar em Deus. A terceira lição que a gente aprende é: leve seus medos para Deus em oração. Antes de enfrentar Esaú, Jacó orou. Antes de enfrentar os seus desafios, ele orou. Assim nós devemos fazer também. Antes de você enfrentar as suas guerras, as suas batalhas, ore a Deus. Porque quem ora encontra força para continuar caminhando. Quem ora continua avançando para a glória do Senhor, entende? Então, meus irmãos, este segundo ponto da nossa lição nos ensina que Deus não apenas transformou Jacó dentro da casa de Labão, mas Deus também o chamou para seguir adiante. O Senhor fechou ciclos, abriu novos caminhos, protegeu seus passos e conduziu de volta ao lugar da promessa. Porque quando Deus guia uma pessoa, ele nunca abandona no meio do caminho. E aqui está a grande lição do ponto de número 2. A mesma mão que nos sustenta durante o processo é a mão que nos conduz ao propósito. Jacó estava ainda diante de muitos desafios, ele ainda passaria por muitos e grandes desafios, mas agora ele ora, ele aprende a caminhar confiando em Deus, não mais preso ou planejando segundo as suas astúcias, mas ele agora está fazendo conforme a vontade do Senhor. Perceba que ele estava aprendendo a caminhar não pela força do seu braço, mas pela força da presença de Deus em sua vida. Amém, meus irmãos? Tranquilos? Olha o que diz a sinopse do nosso ponto de número 2. Deus colocou no seu coração, Deus colocou no coração de Jacó o desejo de retornar. Amém, meus irmãos? Tranquilos? Alguma pergunta, alguma dúvida até aqui? Tá ok? Podemos avançar então para o nosso último ponto da nossa lição de hoje? Fala sobre Jacó no val de Jaboque. Meus irmãos, chegamos a um ponto muito importante. Agora é o encontro de Deus com Jacó. Antes de Jacó se encontrar com o seu irmão, Deus o encontra. Então Jacó no val de Jaboque é o momento entre Deus e Jacó, Jacó e Deus. Não é apenas uma cena de luta, não é apenas um encontro, é uma cena de quebrantamento. Não é apenas uma cena de uma madrugada difícil, entende? Mas é uma madrugada decisiva. Jacó estava voltando para a sua terra, mas antes de encontrar Esaú, ele precisava encontrar-se com Deus. Antes de resolver o conflito com o irmão, ele precisava tratar o conflito dentro do próprio coração.
Porque há batalhas externas que só são vencidas depois que nós vencemos as batalhas internas. Guarde isso, viu? Há batalhas externas que nós só vencemos quando nós aprendemos a vencer as batalhas internas. O Val de Jaboque era uma passagem do rio Jaboque, que era um rio da região ali do Jordão, e o nome Jaboque está diretamente ligado à ideia de esvaziar-se, de derramar-se. Então isso é muito significativo aqui no texto, porque ali Jacó seria esvaziado da sua autoconfiança. Ali Jacó seria quebrado de sua força natural. Ali Jacó deixaria de ser apenas um homem de esperteza, de astúcia, e iria passar a ser um homem dependente de Deus. E este ponto, meus irmãos, a lição nos mostra três aspectos. Primeiro, a angústia de Jacó, a angústia e o medo de Jacó. Jacó estava obedecendo a Deus, retornando para a sua terra, mas ainda assim Jacó sentia medo. Isso nos ensina algo muito importante. Obedecer a Deus não significa ausência de aflição. Obedecer a Deus não significa ausência de lágrimas. Obedecer a Deus não significa ausência de temores. Jacó estava na rota da obediência, voltando como Deus havia mandado. Jacó sabia que estava no caminho certo. O Senhor havia dito para ele: volte à terra dos teus pais. Mas havia uma pendência no caminho. Havia Esaú, meus irmãos, o irmão enganado, o irmão ferido, o irmão que tem amargura no coração, o irmão que anos antes havia prometido matar Jacó. Quando Jacó soube que seu irmão estava vindo ao seu encontro com 400 homens, seu coração se encheu de temor. 400 homens não parecia uma comitiva familiar para recepcionar Jacó. Não, meus irmãos, parecia de fato um pequeno exército que estava vindo para atacar Jacó. Gênesis 32, versículo 7 diz que Jacó teve grande temor e angustiou-se. A palavra angústia revela ali um aperto interior que Jacó estava sentindo. E quando a alma parece, né, meus irmãos, sem espaço ali para respirar, sem espaço ali para se sentir aliviada, né, sentir a paz. Então veja que é exatamente isso que Jacó está sentindo. Ele está sentindo um aperto interior. É esse momento em que a alma se sente sufocada, sabe, num beco sem saída. Jacó, então, divide a sua família, seus servos, seus rebanhos, em dois grupos, meus irmãos. Humanamente falando, Jacó está tentando proteger ali os seus. Isso nos mostra a sua responsabilidade como líder da casa, em lidar com aquelas circunstâncias, mas o texto também mostra a sua fragilidade. Ele planeja, mas ele também ora. E esta é uma diferença importante. Porque o Jacó de antes apenas armava estratégia, enganava. Mas o Jacó de agora dobra os joelhos. O Jacó de agora, ele diz assim: livra-me, peço-te, da mão do meu irmão. Veja que essa oração revela que Jacó estava aprendendo a depender de Deus. Como observa Matthew Henry, ele diz que os perigos observa que os perigos devem nos levar à oração, mas não ao desespero. Jacó estava, meus irmãos, com medo, mas levou o seu medo ao lugar certo, levou o seu medo para a presença de Deus. O nosso segundo ponto fala sobre Jacó ficou só e lutou com o anjo. Gênesis 32, versículo 24, diz que Jacó, porém, ficou só. Essa frase é muito forte porque ele fez passar todo mundo e ele fica só. Ou seja, ele fez passar as mulheres, fez passar os filhos, fez passar os servos, fez passar todos os seus bens, mas ele ficou. Há momento em que Deus nos separa de tudo para tratar conosco de maneira pessoal, de maneira íntima, entende? Jacó não podia se esconder atrás da família, não podia mais se apoiar nos rebanhos ou se esconder de quem de fato ele era. Não poderia negociar com presentes, não poderia fingir. Agora era ele diante de Deus. Na solidão daquela noite, meus irmãos, aparece diante de Jacó um varão e luta com Jacó até o romper do dia. Segundo o livro de Oséias, capítulo 12, versículo 3, versículo 4, que nos ajuda ali a interpretar esse texto, a compreender melhor essa passagem, meus irmãos, porque o texto mostra que Jacó lutou com Deus e também com o anjo. E por isso muitos intérpretes entendem que essa aparição foi uma manifestação divina em forma humana, ou seja, uma teofania, ou seja, uma aparição especial de Deus antes mesmo da encarnação de Cristo.
O Warren Wiersbe, ele diz que Jacó passou a vida lutando com pessoas, mas naquela noite Jacó descobriu que a sua maior luta não era contra pessoas, a sua maior luta era com Deus. Essa luta não era apenas física, essa luta era espiritual. Essa luta não era apenas existencial, era uma luta do velho Jacó contra o Deus que desejava transformá-lo. Durante a luta, o varão toca ali na juntura da coxa de Jacó e a sua coxa se desloca. E isso é muito profundo, porque Deus tocou exatamente no lugar da força. A coxa representa estabilidade. A coxa representa equilíbrio, representa a capacidade de caminhar. E a partir daquele momento, Jacó não poderia mais andar do mesmo jeito. A bênção de Deus veio acompanhada de uma marca, porque Deus não apenas abençoa, Deus também quebra, Deus também fere para depois levantar. Amém? Deus não apenas levanta, Deus também humilha nosso orgulho. Deus também coloca o nosso orgulho na lata do lixo para que a gente perceba que não somos nada a menos que Ele seja em nossa vida. R.C. Sproul afirma que a graça de Deus nunca nos deixa intocados. Ela nos confronta, ela nos fere. Ela fere em especial a nossa autossuficiência, mas cura também a nossa vida para que possamos aprender a depender totalmente de Deus. Jacó agora está ferido, mas não solta o anjo. Ele diz: não te deixarei ir, se não me abençoares. Essa frase revela, meus irmãos, a perseverança de Jacó, mas também revela a sua dependência de Deus. Antes, Jacó tomava decisões com engano. Agora, ele pede bênção com quebrantamento. Antes, ele arrancava as coisas pela astúcia, mas agora ele suplica pela graça de Deus. E esse é o grande ponto aqui, é a grande transformação de Deus na vida de Jacó. E, meus irmãos, nós temos ainda o nosso terceiro subponto que fala Jacó é transformado. Então vem aí a pergunta, né? Qual é o teu nome? Quando Deus perguntou para Jacó isso, meus irmãos, um dos problemas seríssimos da vida de Jacó era quem era ele. Lembra quando ele estava dentro do pai? O pai perguntou: quem é você? Ele disse: eu sou Esaú. O Jacó tem dificuldade de dizer quem ele era. Só que Deus sabia o nome de Jacó e mesmo assim a pergunta. Ou seja, qual é o teu nome? Não era uma questão de informação, era uma questão de confissão. Dizer o nome, ou dizer meu nome é Jacó, era você reconhecer a sua história, era admitir o seu passado, era confessar a sua identidade, marcada pelo engano. Jacó significa aquele que segura o calcanhar, o suplantador, enganador. Naquele momento, Deus estava dizendo: quem é você de verdade, Jacó? Quem é você? E Jacó respondeu: Jacó. Foi como se dissesse: eu sou o homem do engano. Eu sou o homem da fuga. Eu sou o homem da astúcia. Eu sou o homem que precisa ser mudado, precisa ser transformado. Então Deus, ele muda o nome de Jacó. Não se chamarás mais de Jacó, mas de Israel. Israel significa aquele que luta com Deus. Significa príncipe de Deus. A mudança de nome na Bíblia aponta para a mudança de identidade e missão. Abraão tornou-se Abraão, Simeão tornou-se Pedro, Saulo tornou-se Paulo, embora por questões geográficas ali, né? Porque entre os hebreus, Paulo era conhecido como Saulo, mas entre os gentios, Paulo era mais conhecido como o próprio Paulo. Então, Deus tirou ele ali da nação de Israel e mandou Paulo para o mundo. Ou seja, tornando-se aí o Paulo apóstolo, Paulo evangelista. E veja que Jacó torna-se então Israel. Deus não estava apenas mudando uma palavra, Deus estava mudando uma história, meus irmãos. Agora, ele não seria mais definido pelo seu passado, seria definido pela graça de Deus sobre a sua vida. Jacó chama aquele lugar de Peniel, porque disse: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. A palavra Peniel significa face a face com Deus, ou face de Deus. Ali ele não apenas ouviu Deus falar, ele encontrou-se com Deus. Em Gênesis capítulo 31, versículo 32, versículo 21, Gênesis 32, verso 31, diz que
saiu o sol quando ele passou por Peniel. Ou seja, o sol nasce assim que Jacó passa. Que imagem maravilhosa. A noite ficou para trás. O sol nasceu, mas Jacó saiu mancando. Ele saiu abençoado. Ele saiu marcado por aquele encontro. Ele saiu dali transformado, embora quebrado, mas transformado. Saiu dali vivo, mas saiu dali diferente. Muitas vezes, meus irmãos, Deus fere para nos curar. Ele nos derruba para nos levantar. Foi exatamente isso que aconteceu com Jacó. Quem encontra Deus de verdade não sai andando do mesmo jeito. Amém, meus irmãos? Tranquilos? Vamos então para a conclusão aqui, né? Vamos para as aplicações desse ponto de número 3. Primeira aplicação, meus irmãos. Leve seus medos para Deus, não para o desespero. Jacó teve medo, mas orou. O medo não parecia, o medo parecia, de fato, querer lhe aprisionar, mas veja que ele não deixou o medo destruir a sua fé. Ele pode empurrar, na verdade, você para mais perto de Deus, se você assim usá-lo de forma positiva. O medo ele pode te fazer se aproximar de Deus, para confiar mais no Senhor, entende? Então permita, em segundo lugar, permita que Deus lhe toque sua vida, Deus lhe toque a sua autossuficiência. Permita Deus tocar em você para que você reconheça que Ele sim é, você é apenas servo. Às vezes Deus permite, meus irmãos, marcas para quebrar o nosso orgulho, porque nem toda ferida é destruição. Algumas feridas que Deus permite em nossa vida são instrumentos de cura, são instrumentos de transformação, entende? E em terceiro lugar, meus irmãos, não esconda seu nome diante de Deus. Jacó precisou confessar quem era. Nós também precisamos confessar quem somos. Deus não só perguntou o nome de Jacó por informação, porque Deus já sabia. Mas veja que Deus, ele só transforma aquilo que nós colocamos diante dele com sinceridade. Deus queria que Jacó colocasse diante dele com sinceridade quem ele de fato era. Meus irmãos, o Val de Jaboque nos ensina que a maior mudança de Jacó não aconteceu quando ele enriqueceu, nem quando ele formou uma grande família, mas quando ele voltou para a sua terra. Exatamente isso. A mudança aconteceu quando ele ficou só diante de Deus, face a face com Deus. Ali o enganador foi quebrado, ali o fugitivo foi confrontado. Ali, meus irmãos, o homem marcado pelo passado recebeu um novo nome diante de Deus. E aqui está a grande lição. Deus não muda apenas o caminho de um homem. Deus muda o homem no próprio caminho. Que o Senhor nos leve, meus irmãos, ao nosso Peniel, ao local onde Deus nos muda. Que Ele nos trate, que Ele mude o nosso caráter, que Ele quebre a nossa autossuficiência. E depois do encontro com Deus, face a face, meus irmãos, a nossa vida, ela nunca mais será a mesma. Amém? Que Deus nos leve ao nosso Peniel e mude a nossa vida por completo. Amém, queridos? A sinopse, nosso ponto de número 3, assim, Jacó ergue uma coluna em Betel e faz um voto ao Senhor. Amém, meus irmãos? Chegamos então ao finalzinho aqui de mais uma aula, de mais uma lição para a glória de Deus. E aqui nessa lição a gente aprende, meus irmãos, com a história de Jacó, algo muito importante. A história de Jacó, ela nos mostra que ninguém está além do alcance da graça de Deus. Ninguém está além do alcance da graça de Deus. O homem que nasceu segurando o calcanhar do seu irmão, que viveu marcado pelo engano, pela fuga, que tornou-se mais tarde Israel, um homem transformado pelo Senhor, um homem moldado pela graça de Deus. Veja que Deus usou a família, Deus usou as dores, Deus usou os confrontos, Deus usou as perdas, Deus usou os reencontros para moldar o seu caráter. Então, Jacó descobriu Peniel. Jacó descobriu que a verdadeira vitória não estava em vencer os outros, mas em render-se a Deus. A grande lição desta aula, meus irmãos, é que somente o Senhor pode transformar o coração. Quando nós nos encontramos verdadeiramente com Deus, não apenas recebemos a bênção de Deus, mas recebemos também uma nova identidade. Não apenas recebemos o que é material, mas recebemos a vida eterna, recebemos o espiritual. Quem tem um encontro real com Deus pode até sair marcado, mas nunca sai da mesma maneira.
Amém, meus irmãos? Meus queridos e amados irmãos, chegamos então ao finalzinho de mais uma pré-aula aqui do seu canal EBD Explicada 2.0. Que Deus em Cristo abençoe grandemente a sua vida. Uma excelente aula para você, que este estudo sirva de grande ponto aí para o seu estudo, seja de grande relevância para a sua meditação na lição de hoje, tá bom? Fica na paz, que Deus abençoe vocês. Se você chegou até aqui, coloque aqui a palavra Jacó, um homem transformado por Deus. Que Deus abençoe você, um abraço e até a nossa próxima pré-aula aqui do canal EBD Explicada 2.0.